Agora, Papa Francisco, ele dá cada rasteira, ele é todo bonzinho, tem que tomar cuidado com ele é perigoso. Porque na hora H ele é contra. E ele é homem, porque quem tem que resolver de aborto é mulher. Mulher é que sabe. Uma mulher estuprada, uma mulher que teve uma noite, um relacionamento que não serviu, vai carregar na barriga 9 meses e criar pro resto da vida aquilo. Quem tem que resolver negócio de aprovar aborto são as mulheres. E só os homens que resolvem. Só os homens, os políticos machistas. Já mostrei a minha indignação, né? Vida do outro, eu não queria ser mãe. Foi um acidente de percurso. Acidente de percurso. Momentos na sua vida que traumatizam. Momentos na sua vida que você se lembra. Momentos na sua vida que foram violentos. Mas que bom que eu fiz. Que bom que eu fiz. Eu sempre tive sorte de encontrar bons médicos, caros e competentes. E fim de papo. Eu não vou votar em ninguém. Primeiro porque eu sou velhinha. Eu só voto se eu quiser. Segundo, eu só votaria num candidato que resolvesse a hipocrisia do tráfico de drogas. As drogas têm que ser regulamentadas, regularizadas e liberadas. O que não pode continuar... Acho que já entrou no assunto das drogas. Já entrou no outro assunto do PT, mas não é esse o momento hoje. Aí vou ter que falar de outro curso meu. meu. É com a Farc daí, não é? Ô, Marcos, é com a Farc. Ela não tá bem, né? Não, ela disse que tá bem, tá ótima, mas assim, olha, pelo seu semblante, senhora... Olha, eu fiquei assustado aqui, viu? Eu tô ótima. Eu fiz manda boa, mas eu tô ótima. Eu tô tranquila. Tô calma. Mas é interessante. Nada bem a Beth Faria. Ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu fiz. Tentando te convencer, né? Exatamente. Mas é uma coisa interessante quando a gente está falando aqui como que um ministro fala dessa maneira que seria um retrocesso o Brasil não ter o aborto legalizado. E aí fica, depois que você estuda muito esse assunto do aborto, fica nítido porque eles têm toda tranquilidade. A estratégia deles é dessensibilizar a vida. Porque hoje, quando a Ana fala aqui, porque tem a criança e tem os interesses da mulher e os interesses prevalecem. Por quê? Porque nessa equação do aborto, na discussão que a gente tem hoje, simplesmente eles tiraram a criança. A criança virou um amontoado de célula. É aquilo, né? Como diz a Beth Faria. É aquilo a vida inteira. É aquilo. Então, quando você coisifica a vida, a gente já está mais de 30 anos. Mais de 30 anos coisificando a vida. Falando que não é vida, que não é vida. E aí, na minha aula 4 e 5 do curso, eu falo dessa estratégia. Você desensibiliza, você coisifica. Então, nessa discussão, só sobra o quê? O direito da mulher e uma sociedade patriarcal machista. E quando você só tem esses dois, você tira o nome do aborto, você chama de direito reprodutivo e sexual. Então, parece que é injusto isso. Sim. Só que a gente está fazendo aqui o trabalho de resgatar essa criança. A gente está fazendo aqui esse trabalho, pessoal. Resgatar essa criança para o debate. Porque na hora que você coloca que tem uma criança que merece... Por isso que é aborto, quem é a verdadeira vítima, esse é o título do curso. Essa criança merece ser colocada de novo no debate. E a gente tem que acolher a mãe. Sim. Porque quando as consequências mentais e físicas para a mãe, eles também não falam. A síndrome... Depois, se quiser aqui, eu boto aqui, falo de todas as síndromes. Então, é muito grave. E o pior é que aumenta de maneira exponencial. Eu vou imitar a Ana aqui, vou abrir o livro. Aí, para você ter noção, na África do Sul, no primeiro ano que se legalizou, teve 1.600 abortos. Agora, o último valor, 90 mil. Olha esse número. Na China, antes da legalização, no primeiro ano da legalização, foi de 3 milhões de abortos. Hoje chega a 6 milhões. Na África do Sul, voltando lá, o aumento foi de 5.000% do número de abortos. Quando você chega na Austrália, foi de 7.000% o número de abortos, que passou de 1.000 para 84 mil. Aqui na Suécia, de 500 para 38 mil, aumentou 7.000%. Então você que não vai votar num governo pró-vida, sabe, você pode ser responsável, sim, por um número exponencial de crianças mortas no ventre da mãe. E é preciso que a gente ressuscite a criança no debate do aborto, a gente valorize a mãe e, como a Ana falou, tem que ter política de acolhimento dessa mãe. A gente tem que falar aqui de amor
E amor é salvar as duas vidas, a criança e a mãe. Inclusive, Excelente. eu posso complementar mais uma questão no vídeo dela. Ela fala assim, é a questão do Papa Francisco, ela fala, né, porque quem decide essa questão são os homens. Quem tem que decidir sobre aborto é a mulher. Primeira questão. Lugar de fala sobre isso não existe, porque o homem e a mulher ambos são igualmente pais daquela criança. Tanto que o homem tem que pagar pensão pro bebê depois que ele nasce, senão ele vai preso. Eu acho que assim, você matar em alguém, você não vai preso, mas se não pagar pensão, você vai. É verdade, isso funciona. Então, a responsabilidade paterna e a materna, embora da mulher se dedique mais o uso do seu corpo, a responsabilidade é idêntica. E olha só, sobre saúde, sobre projeto médico, sobre modelo médico jurídico, os homens desenvolveram grandes avanços tecnológicos, inclusive o próprio aborto e a pílula anticoncepcional foram inventados, elaborados pelos homens. A cesariana também. O aparelho de ultrassom também. Uma série de recursos aos quais as mulheres têm acesso médico, recursos médicos aos quais as mulheres têm acesso hoje foram iniciativas masculinas. E quando ela diz assim, essa questão tem que ser decidida por mulheres e não por homens, é outra inverdade, é outra ignorância que essa mulher tá falando, sabe por quê? Se você fizer uma pesquisa no Congresso, e acredito até que já foi feito, depois o pessoal da produção poderia procurar pra gente, o número de parlamentares favoráveis à mudança da legislação do aborto para torná-lo mais liberal e o número de parlamentares contra a mudança na legislação para que continue sendo crime. As mulheres conservadoras anti-aborto estão em maior número no Congresso. E representam a sociedade. Pelo amor de Deus. Agora, ela não foi a única que falou disso. O nosso ministro Barroso também falou sobre essa questão de homens ou mulheres decidindo. Sim. Produção, pode soltar. Porque se só a mulher engravida, para ela ser verdadeiramente igual ao homem, ela tem que ter o direito de querer ou não querer engravidar. E se os homens engravidassem, esse problema já estaria resolvido há muito tempo. É verdade. E em terceiro e último lugar, a finalidade de uma política pública nessa matéria deve ser a de tornar o aborto raro, porém seguro. E acho que qualquer pessoa e qualquer religião tem todo o direito de pregar contra, de não fazer, de defender que os seus fiéis não façam e de pedir que as pessoas em geral não façam. Mas criminalizar eu considero uma forma autoritária e intolerante de lidar com o problema, que é a não aceitação do outro e da sua posição. O Marcos tem um comentário rápido, depois a Ana também quer falar em cima disso. Tem, porque ele falou que o homem não teria lugar de fala. E eu vou dizer aqui para todos os homens que estão assistindo essa nossa live aqui, o homem deve falar sim sobre aborto. Isso é urgente. Não sei se vocês sabem, o próprio Marlon de Rosa tem um outro livro que é bem interessante, que se chama Aborto Forçado. E ali ele mostra que quando você legaliza o aborto, isso faz, na verdade, uma pressão muito grande para a mulher abortar. E quem faz essa pressão é o homem. Então, um homem, por muitas vezes, ele força a mulher a cometer o aborto quando a mulher não quer. Então, quando a gente fala aqui em liberdade da mulher para abortar, quando você legaliza, muitas das vezes o que você faz é dar ao homem um poder de pressão da família, do namorado, do marido, para que ela faça o aborto. Então, eu quero conscientizar esse homem, primeiro para que ele seja contra o aborto, sempre. E para que o homem assuma a sua responsabilidade de ser pai. E é por isso que o homem tem que falar. E olha, a coisa mais importante da minha vida é meu filho. Se é uma coisa, eu sou apaixonado por ser pai. Eu amo demais ser pai e eu gostaria muito que todos os homens pudessem ter essa oportunidade. E para isso, ele tem que assumir a sua responsabilidade de homem. Ser companheiro. E quando não quiser ficar casado, você vai ser pai a vida inteira. Então não mate seu filho. Então o homem tem que falar. E em relação ao aborto, eu brinco com as feministas. Elas falam que tem 1 milhão de abortos no Brasil. Que a gente já viu que não é verdade. Mas vamos imaginar que seja. Eu tô aqui salvando 500 mil vidas masculinas. E faço mais. Fico aqui também salvando as outras 500 mil vidas femininas que vocês não fazem. Então o papel do homem é esse, é de proteger, sim, a prole, tanto masculina quanto feminina, e assumir a sua responsabilidade quanto pai. Então o Barroso está errado. Muito bem. Muito bom. Sabe as palavras. Ana quer comentar também. Eu quero comentar 2 coisas. Primeiro, eu tenho uma dívida. Eu gosto de agradecer as pessoas com quem eu tenho uma dívida. É o caso da deputada Giovânia de Sá, deputada federal lá de Santa Catarina. Há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, a deputada
me estendeu a mão quando eu fui perseguida e me levou pro Marco Feliciano, me apresentou no Gideões, que é um evento religioso muito grande e muito importante. E eu tenho muita gratidão à deputada Giovânia por isso, deputada federal, que não se reelegeu agora, mas que vai ser deputada até dezembro agora, né? A deputada Giovânia é uma mulher evangélica, ela estava ali do lado do ministro Barroso. Estava sentada do lado dele. E quando ele falou que quem tem que decidir sobre o aborto são as mulheres e não os homens, e que se dependesse das mulheres o aborto já teria sido legalizado, a deputada Giovânia, que é uma deputada evangélica, concordou. Isso eu falo para a deputada como a minha amiga que ela é. Isso é inadmissível. A senhora é uma mulher evangélica. A senhora jamais poderia ter concordado com uma fala absurda dessa. E eu vou complementar por que a senhora não poderia ter... Complementando também o que o Marcos disse. O Marcos falou muito bem. Quando se legaliza o aborto seletivo e restrito, quando você pode selecionar quem você vai abortar, todos os países, todos os povos, todas as tribos onde o aborto seletivo era autorizado, irrestrito, ou o infanticídio, quem era mais assassinado? As meninas. Porque elas representam um passivo econômico. E eu vou até citar de novo o livro, ninguém me aguenta mais. Página 568 desse livro aqui, que não é um livro religioso, já que o Barroso estava ali falando que não é assunto de religião, nós não vamos falar de religião, nós vamos falar de história aqui. O infanticídio feminino foi introduzido na agenda do mundo atual por dados censitários que revelam uma grande escassez de mulheres no mundo em desenvolvimento. Faltando 100 milhões é a cifra usualmente citada para o déficit de filhas, a maior parte delas na China e na Índia. Muitas famílias asiáticas têm uma preferência mórbida por filhos homens. Em alguns países, uma mulher grávida pode ir a um laboratório de amniocentese ou ultrassonografia e, caso fique sabendo que está grávida de uma menina, dirigir-se-á à porta ao lado em uma clínica de abortos. O infanticídio feminino vem sendo documentado na China e na Índia há mais de 2.000 anos. Página 570. Na realidade, é difícil achar uma sociedade, seja onde for, que mate os filhos homens. As culturas infanticidas do mundo ou bem matam os dois sexos na mesma escala, ou preferem matar as meninas. E a mesma coisa que acontece no infanticídio, onde as meninas são mortas, acontece no aborto. Porque se eu consigo, através de um ultrassom, identificar que o que tem dentro de mim é uma menina e não um menino, e a minha cultura e o lugar onde eu estou inserido é um lugar anti-meninas, porque as meninas são consideradas um passivo, o número de meninas abortadas é maior. Então, toda mulher que defende o aborto está indiretamente apoiando uma pauta futura, uma pauta hipotética, uma pauta perigosa de aborto forçado de meninas. Isso é muito absurdo. E nós não estamos falando de religião aqui, ministro Barroso, deputados, qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui. Nós estamos falando de história. Está documentado aqui no livro do Stephen King. E as feministas